pagamento pelo serviço que é prestado pelas comunidades tradicionais, quebradeiras de coco, castanheiros, ribeirinhos, comunidades tradicionais de um modo geral, que vivem em situação de fragilidade econômica, sobretudo nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando, e que receberão uma ajuda do Estado como pagamento pelos serviços que eles prestam para a proteção do meio ambiente. Vocês sabem que cerca de 80% das florestas que são protegidas no mundo estão sob o domínio dessas comunidades tradicionais. Isso tem a ver com o reconhecimento do papel, da importância que essas comunidades têm para manter os serviços ecossistêmicos preservados, e que o governo brasileiro retoma um programa que havia sido suspenso no governo anterior e vai oferecer esse pagamento semelhante ao que nós temos em relação ao Bolsa Família, mas ele é um recurso adicional para essas comunidades. As famílias, nesse primeiro momento, é algo em torno de 30 mil famílias. Essas famílias, elas geralmente já são beneficiárias de outros programas, e essa adicionalidade tem a ver com aquilo que elas são, com aquilo que elas fazem, com o seu modo de vida, que é um modo de vida que ajuda a preservar os diferentes biomas brasileiros. Só a Amazônia ou outros biomas? Vai iniciar pela Amazônia, mas o nosso objetivo é, à medida em que formos estabelecendo os planos dos demais biomas que estão a caminho, que a gente possa estender um benefício como um pagamento pelos serviços prestados por essas comunidades para todo o país. Precisa responder de novo? Obrigada. Então, nós temos algo em torno de 100 mil famílias que vivem das atividades extrativistas. E o governo do presidente Lula sempre teve um forte compromisso em atender essas comunidades. Tanto é que essa luta das populações tradicionais, ela vem desde o Chico Mendes, e obviamente que durante os seus 2 primeiros governos nós implementamos políticas públicas, criamos as reservas extrativistas, assentamentos extrativistas, e agora é o desafio de fazer com que essas áreas possam ser implementadas a partir da lógica de pagamento pelos serviços que essas comunidades prestam. Teve uma pergunta que eu vou fazer. Foi isso. Esse ato é a determinação do governo de que a política ambiental ela é importante, é uma política estratégica, e que, em que pese uma incompreensão que tivemos de parte do Congresso Nacional em relação ao decreto do presidente Lula assinado no dia 1º para fortalecer a governança ambiental brasileira, nós não vamos mudar essas prioridades e vamos usar os meios de que dispomos para fazer valer a vontade soberana da população brasileira e o programa do presidente Lula. Esse dia é um dia para reafirmar o compromisso com a agenda ambiental, desmatamento zero, enfrentamento da mudança do clima, a transição ecológica para um modelo sustentável de desenvolvimento, uma política ambiental transversal e o fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente,
inclusive a retomada da criação das unidades de conservação. Bem, a articulação do governo, por melhor que seja, nós temos um problema de natureza e quem responde é a matemática. Historicamente, para as agendas de direitos humanos, a questão indígena, a questão ambiental, a gente conta com uma base firme de cerca de 130, 150 votos. Naquele contexto, por mais que tenhamos nos esforçado, não foi possível fazer prevalecer a vontade do presidente Lula quando assinou o decreto reestabelecendo a governança ambiental nos termos em que faz jus àquilo que o Brasil quer implementar como política pública. E o compromisso do presidente Lula de que internamente o governo vamos fazer todos os esforços para que não haja nenhum prejuízo para a implementação de suas prioridades, tanto em relação ao combate ao desmatamento, à agenda urbana em relação a várias questões, a agenda do desenvolvimento sustentável e o esforço de ter uma política transversal. Hoje nós já temos cerca de 19 ministérios trabalhando juntos, o ministro Fernando Haddad está trabalhando junto conosco o programa da transição ecológica, o ministro Fávaro, o programa de agricultura de baixo carbono e outros ministérios estão igualmente fazendo o mesmo. A prioridade permanece, mas infelizmente vivemos uma situação em que essa situação de não termos a quantidade de votos suficiente não é só uma realidade em relação ao meio ambiente. Outros setores igualmente tiveram que enfrentar essas dificuldades. Qual a estratégia do Ministério para passar essa barreira? Olha, para as pessoas que estão acompanhando, sabem que o governo do presidente Lula estabeleceu uma força-tarefa que envolve o IBAMA, a Polícia Federal Rodoviária, a FUNAI, o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, e nós já conseguimos, com um esforço muito grande, fazer uma remoção de mais de 80% do garimpo ilegal de dentro da terra indígena Yanomami. Já expandimos essas ações também para a terra indígena Munduruku, para a terra indígena Caiapó e outras áreas igualmente afetadas em vários estados da Amazônia. A prioridade do governo, ela se mantém firme cada vez mais e trabalhando para que o garimpo ilegal, o garimpo criminoso, deixe de ser uma realidade em todas as unidades da nossa federação. Quando eu aceitei o desafio de ser ministra do Meio Ambiente do presidente Lula pela terceira vez, eu sabia que não seria fácil. E obviamente que depois de 16 anos no Senado e agora um mandato de deputada federal, eu sei como funciona aquela casa. E numa democracia, o executivo respeita a vontade soberana do Congresso Nacional. Então eu jamais iria subordinar a minha permanência no governo a uma decisão que é externa ao Poder Executivo. Tenho tido todo o apoio do presidente Lula e dos colegas de governo para a implementação da agenda com a qual nos comprometemos perante a sociedade brasileira. Bem, quando o Poder Judiciário está fazendo um julgamento, a gente aguarda a decisão da Corte. E, obviamente, que todos os esforços que têm sido feitos
por aqueles que defendem a justiça e a reparação para os povos indígenas é de que a proposta, tal como foi apresentada no Congresso Nacional, ela constitui uma grande injustiça para os povos indígenas. Enquanto aqueles que ocuparam terra até recentemente buscam regularizar suas áreas, aqueles que estão aqui milenarmente serem submetidos a uma lógica de poder demarcar suas terras só apenas aquelas que estavam sendo ocupadas até a Constituição de 88. É uma grande contradição que eu tenho absoluta certeza que a sabedoria, o senso de justiça do Supremo irá fazer essa avaliação e as devidas reparações, como já fez em tantas vezes, inclusive em relação à terra indígena Raposa Serra do Sol. Obrigado, gente. Valeu.